Olá, amigos, eu vou passar, vamos dar continuidade aqui ao nosso material de análise combinatória, resolvendo a questão de número 5. O que a gente está vendo? A gente está estudando problemas que envolvam diferença entre arranjo e combinação, tá certo? Então vamos lá para a questão de número 5. Vamos dar uma lida. Com 5 homens e 4 mulheres, quantas comissões de 5 pessoas com pelo menos 3 homens podem ser formadas? Com 5 homens e 4 mulheres, quantas comissões de 5 pessoas com pelo menos 3 homens podem ser formadas? Espera aí, Rivelino. Essa questão a gente já resolveu, foi a questão de número 4. Não, tenha cuidado. Essa questão não é a 4. Não foi a questão de número 4, não. Ela é parecida com a questão de número 4. Mas para mim é a mesma coisa. Não, tem um termozinho nessa questão que a diferencia da outra. Que termo? Com pelo menos 3 homens. Pelo menos 3 homens. Na questão anterior, ele queria que a comissão tivesse exatamente 3 homens. Aqui não, tem que ter pelo menos 3. Rivelino, o que é que significa pelo menos 3? Pelo menos 3 significa que podem ter 3 homens ou mais. Então, de quantas maneiras eu posso formar uma comissão de 5 pessoas em que essa comissão tenha pelo menos 3 homens, ou seja, 3 homens ou mais? Essa é a pergunta. Então, muda totalmente a questão, tá? E como é que resolve, Rivelino? Vamos lá. Vamos aqui para a lousa dar uma arriscada. Com 5 homens e 4 mulheres, mesma coisinha, né? Ó. Você tem à sua disposição 5 homens e você tem também 4 mulheres. E você quer formar uma comissão com 5 pessoas. Tá certo? Beleza, Rivelino. E aí? E aí essa minha comissão, ela tem que ter pelo menos 3 homens. Ela tem que ter pelo menos 3 homens. Então, quantas comissões eu posso formar? Então, o raciocínio vai ser muito parecido com o raciocínio da questão anterior. Vamos lá. Primeiro, vamos supor que a minha comissão tenha 3 homens e somente 2 mulheres. Então, se a minha comissão tiver 3 homens e 2 mulheres, de quantas maneiras eu posso formar essa comissão? Olha, isso aí é o problema anterior, tá? Isso aí é justamente o problema anterior. Você tem uma comissão com 3 homens e 2 mulheres. Então, quantas possibilidades para formar essas comissões a gente tem? Combinação de 5 homens tomados 3 a 3, vezes, isso aqui é o número de maneiras de selecionar 3 homens num grupo que tem 5 homens, vezes combinação de 4 mulheres tomadas 2 a 2. O que é essa combinação de 4 elementos somados 2 a 2? É o número de maneiras que a gente pode escolher 2 mulheres num grupo de 4 mulheres. Isso aí a gente já sabe quanto é que dá, né? Ó, isso aqui dá 10, isso aqui dá 6. Então eu vou ter quantas maneiras? 60. Bem, até aí nós temos a primeira questão. Aliás, desculpe. Primeira não. A questão anterior. Tudo que a gente fez até agora foi repetir a questão anterior, que é a questão 4, está ali a resposta, 60. Mas, Rivelino, não tem 60 aqui nas opções. Lógico que não tem. Por que que não tem? Porque ele diz, ele quer saber quantas comissões eu posso formar com pelo menos 3 homens, tá certo? Pelo menos 3 homens. Então, até agora eu só fiz uma comissão contendo 3 homens e 2 mulheres. E pode mudar, Evelyn? Pode, se são pelo menos 3 homens, então eu posso ter uma comissão assim, ó. Eu posso ter uma comissão em que os 4 primeiros membros
sejam homens. Né, ó, posso ter aqui 4 homens e apenas uma mulher na comissão, tá certo? E eu posso ter apenas uma mulher na comissão. Rivelino, se a minha comissão tiverem 4 homens e apenas uma mulher, de quantas maneiras eu posso formar essa comissão? Vamos lá. 5 homens para escolher 4 mulheres. Então você já sabe. É uma combinação de 5 elementos tomados 4-4. Por que 5 elementos tomados 4-4? Porque você tem 5 opções de homens para escolher 4. Então é uma combinação de 5, 4-4. Rivelino, reforça de novo. Por que tem uma combinação? Porque se você escolher o homem 1, 2, se você escolher o João, José, Pedro e Tiago, João, José, Pedro e Tiago, escolher o Tiago, o Pedro, o João e o José, é a mesma coisa. São os mesmos 4 que estão compondo a comissão. Joia? Vezes uma mulher. Eu tenho 4 mulheres para escolher uma. Então, é uma combinação de 4 elementos tomados 1 a 1. Joia? São 4 mulheres para escolher uma. E agora, bem, agora você tem que resolver isso aqui. Combinação de 5, 4-4. Como é que eu faço? 5 fatorial sobre 4 fatorial vezes 5 menos 4 fatorial. Ora, 5 menos 4 é 1. 1 fatorial. Resolvendo, vai ficar 5 vezes 4 fatorial sobre 4 fatorial vezes 1 fatorial. E agora, Rivelino? Agora vamos simplificar. 4 fatorial eu simplifico com 4 fatorial. 1 fatorial é 1, 5 dividido por 1 dá 5. Então, combinação de 5 elementos tomados 4-4 é igual a 5. Joia, Rivelino. E combinação de 4 elementos tomados 1 a 1? Combinação de 4 elementos tomados 1 a 1 vai ficar 4 fatorial sobre 1 fatorial vezes 4 menos 1 fatorial. 4 menos 1 são 3 fatorial. Tá certo? Beleza, e agora? Vamos desenvolver. 4 vezes 3 fatorial sobre 1 fatorial vezes 3 fatorial. Simplificando, simplifica o 3 fatorial com o 3 fatorial, você vai encontrar quanto? 4. Ora, moçada, esse aqui você não precisaria nem ter feito. Por que, Rivelino? Eu não precisaria fazer combinação de 4 a 1. Se você tem uma mulher para escolher num grupo de 4 mulheres, então você tem 4 maneiras de escolher uma mulher. Se são 4 para você escolher uma, de quantas maneiras eu posso escolher uma? De 4 maneiras, já que você tem 4 opções. Então você já poderia saber que a resposta ia dar 4 sem ter que fazer a combinação de 4 1 a 1. E agora? Agora é só multiplicar. Combinação de 5 elementos tomados 4-4 é 5. Combinação de 4 elementos tomado 1 a 1 é 4. Aí é só você multiplicar. 5 vezes 4, 20. Então, se a minha comissão tiver 4 homens e uma mulher, então existem 20 maneiras distintas de formar essa comissão. Beleza, Rivelino. Tá faltando alguma coisa? Tá, né? Eu vou colocar mais uma página em branco aqui depois dessa, para poder resolver o que está faltando. Vamos lá.
E o que é que está faltando, Rivelino? Bem, a última situação que está faltando é a situação em que você tem uma comissão formada só por homens, tá? Você tem uma comissão formada só por homens. E pode, né? Porque ele diz assim, quantas comissões de 5 pessoas com pelo menos 3 homens? Se ele está dizendo pelo menos 3 homens, é porque pode ter 3 homens, pode ter 4 homens e pode ter 5 homens. Então, você pode aí, né, formar uma comissão com 5 homens. Beleza, Rivelino? Então, de quantas maneiras eu consigo selecionar 5 homens num grupo que tenha só 5 homens? Vixe, Rivelino, são 5 homens para selecionar, tá certo? São 5 homens para serem selecionados num grupo de 5. Então, vai ser uma combinação de 5 elementos tomados 5-5. Realmente é. Você tem 5 pessoas para selecionar 5. Como é uma combinação, então, combinação de 5 elementos tomados 5-5. Rivelino, eu posso dar uma de esperto, do jeito que você fez aqui, ó, no caso das mulheres, eram 4 mulheres para escolher uma. Então só tinha uma maneira, só tinha 4 maneiras de escolher. Por que 4 maneiras? Porque você tem que escolher uma mulher num grupo de 4. Então, de quantas maneiras eu consigo escolher uma mulher, tendo 4 à minha disposição? De 4 maneiras diferentes. Aqui você pode fazer do mesmo jeito. Você tem 5 homens e tem que escolher 5. De quantas maneiras eu posso fazer isso? Só de uma maneira, né, não? Você só tem uma opção, porque você precisa de 5 homens e só tem as 5, então você não tem o que escolher muito, não. Só tem aquela maneira. Mas se você tiver dúvida, você faz. 5 fatorial, né, sobre 5 fatorial vezes 5 menos 5 fatorial. N fatorial sobre P fatorial vezes N menos P fatorial. Beleza, Rivelino. E agora? Agora vai ficar 5 fatorial sobre 5 fatorial vezes 5 menos 5, 0 fatorial. Resolvendo, você simplifica 5 fatorial com 5 fatorial, vai dar 1 e 1, tá? E 0 fatorial também dá 1. Resposta. 1 dividido por 1 vezes 1 dá 1. Pronto. Como eu estava dizendo, se você tem 5 pessoas para serem selecionadas, 5 homens, num grupo de 5 homens, só tem uma maneira de escolher. Rivelino, e agora? Bem, agora vamos marcar a opção correta. O que é que ele pede? Quantas comissões de 5 pessoas com pelo menos 3 homens podem ser formadas? Então vai ser 60 mais 20, já dá 80. Mais uma. Então você tem 81 maneiras diferentes. Tem essa opção? Tem, né? Ó, tá aqui ela. É o item A, 81. Questãozinha muito interessante, tá? Muito interessante. Moçada, olha, a ESAF gosta muito desse tipo de questão. Então, teve concurso aí que caiu no ano seguinte, ou na prova seguinte, caiu de novo, muito parecida. Então, são questões chaves que você tem que gravar, tá certo? Vamos para a próxima. Vamos lá, dar uma lida na próxima. Questão 6. Júlio deseja pintar a palavra livre em um cartaz de publicidade, usando uma cor em cada letra. De quantos modos isso pode ser feito se ele dispõe de 8 cores de tinta? Júlio deseja pintar a palavra livre em um cartaz de publicidade, usando uma cor em cada letra. De quantos modos isso pode ser feito
Se ele dispõe de 8 cores de tinta, Rivelino, como é que eu faço? Vamos para a lousa dar uma riscada. Então está aqui a minha palavra, né? Ó, eu tenho a palavra livre. Aí ele quer pintar essa palavra usando uma cor em cada letra. Vamos lá. Eu quero pintar essa palavra que vai estar num cartaz de publicidade, usando uma letra para cada cor. Aí eu pergunto a vocês. Uma pessoa que pintou a palavra livre, usando a letra L de vermelho, usando a letra I de verde, usando a letra V de azul, usando a letra R de rosa, olha que lindo, e usando a letra E de preto. Aí eu lhe pergunto, uma pessoa que pintou a palavra livre nesse cartaz de publicidade desse jeito, é a mesma coisa que uma pessoa pintar a palavra livre em que o L fica preto, em que o I fica rosa, em que o V fica azul, em que o R fica verde e que o E fica vermelho? Eu pergunto, é a mesma coisa, pessoal? Rivelino, eu acho que não. Não ache não, tenha certeza. Você pintar no cartaz de publicidade livre desse jeito é totalmente diferente que você pintar livre desse outro jeito, tá certo? Então, escolher uma resposta, você escolheu uma pintura de um jeito e escreveu a pintura de maneira contrária. L de vermelho, I de verde, V de azul, R de rosa, E de preto. Agora eu vou pintar o L de preto, o I de rosa, o V de azul, o R de verde e o L de vermelho. Eu usei as cores ao contrário. Deu o mesmo resultado? Não, tá certo? Pintar desse jeito e pintar ao contrário é totalmente diferente. Logo, esse problema não é um problema de combinação. É um problema de quê? De arranjo. Você vai calcular o arranjo de quantas cores? 8 cores. Tomadas quanto a quanto? Tomadas 6 a 6. Tá certo? 8 cores, tomadas 6 a 6. 6 a 6 não, né? Ó, me desculpe. Por que, Rivelino, que não é 6 a 6? Aliás, eu nem estava entendendo porque é 6 a 6. Como é que eu vou tirar esse outro número que vai se juntar a esse daqui? NPAP. Como é que eu vou descobrir o P? Ora, você deseja pintar a palavra livre. A palavra livre tem quantas letras? 5. Então você vai usar 5 cores. Então vai ser o arranjo de 8 cores, está aqui elas, organizadas, tomadas 5 a 5. Arranjo de 8, 5 a 5. E aí, Rivelino, como é que eu faço? Aí você faz 8 fatorial sobre 5 fatorial vezes 8 menos 5, que é 3 fatorial, igual a 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 sobre 5 fatorial vezes 3 fatorial é 6, né? Ó, então eu vou escrever logo. Vamos simplificar. Simplifica 5 fatorial com 5 fatorial, tá certo? Depois simplifica o 6 com 6. E agora, Rivelino? Agora você tem aí 8 vezes 7. 8 vezes 7, você vai encontrar 56. 8 vezes 7, 56. Ei, moçada, desculpe mais uma vez. Olha, eu peço para vocês não se confundirem
Mas olha, de tanto fazer conta, quem acaba se confundindo é a gente. Qual foi o erro que eu cometi aqui, moçada? Me digam aí. Eu disse que isso aqui era um arranjo. E eu acabei fazendo pelo quê? Por combinação, né? Ó, eu botei 8 fatorial em cima. E embaixo era para ser só o quê? 8 menos 5 fatorial. Eu coloquei o 5 fatorial e coloquei 8 menos 5, que é 3. Tá certo? Então foi um erro meu. Vamos consertar, né? Isso aqui não aparece. Deixa eu apagar logo aqui, né? Ó. Apagar tudo aqui. Desculpem. Isso aqui não aparece. O que aparece aqui embaixo, ó, é 8 menos 5. 8 menos 5 fatorial. Joia? Como é que fica? 8 fatorial sobre 8 menos 5, 3 fatorial. Rivelino, 8 fatorial dividido por 3 fatorial, como é que fica? 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3 fatorial. Dividido por quanto? Dividido por 3 fatorial. E agora, Rivelino? Agora você simplifica. Simplifica 3 fatorial com 3 fatorial e o resultado vai ser isso aqui, né? Ó. Vamos lá. 8 vezes 7, né? Ó, 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4. 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, pelos meus cálculos aqui, dá 6.720. Tá certo? 6.720. Ou seja, com 8 cores, você tem 6.720 maneiras de pintar a palavra livre. Beleza, Rivelino. E agora? Agora eu queria chamar a atenção para aquele métodozinho prático, né? Ó, se eu tivesse feito o método prático, eu não tinha nem me enganado, já tinha feito direto, tá certo? Aqui é porque a gente não está acostumado a fazer desse jeito, tá entendendo? Quando a gente faz concurso, a gente faz muito rápido, procura usar aqueles métodos mais práticos, aí quando você vai explicar usando fórmula, aí às vezes você se confunde. Então eu estou muito acostumado a usar o método prático. Como é o método prático? Eu vou pegar o 8 e calcular o fatorial dele, utilizando apenas 5 números. Ó, 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4. Você está usando esses 5 números. Acabou, morreu a questão. É melhor do que você ficar usando essas fórmulas, tá? Você acaba confundindo, né? Como aconteceu comigo. Então, resposta, 6.720. Então, Júlio deseja pintar a palavra livre em um cartaz, usando uma cor em cada letra. De quantos modos isso pode ser feito? Se ele dispõe de 8 cores, então ele com 8 cores, para pintar a palavra livre, sendo uma letra de cada cor, ele tem aí 6.720 maneiras de fazer isso. Joia? Beleza, Rivelino. Vamos para a próxima. Próxima questão. A próxima, moçada, também é interessante. A próxima é aquela questão que você lê, né, resolve num ano, num determinado concurso, no ano seguinte cai novamente. Então essa questão foi interessante. Caiu num ano, no ano seguinte cai outra praticamente igual. Então vamos dar uma lida. Em um grupo de dança participam 10 meninos e 10 meninas. O número de diferentes grupos de 5 crianças que podem ser formados, de modo que em cada um dos grupos participem 3 meninos e 2 meninas, é dado por... Vamos entender. Você tem um grupo de dança que participam 10 meninos e 10 meninas, nesse grupo de dança. O número de diferentes grupos de 5 crianças, então você quer formar um grupo de 5 crianças, que podem ser formados de modo que em cada um dos grupos participem 3 meninos e 2 meninas. Então entenda o problema, você tem 10 meninos e 10 meninas. Você quer formar um grupo de 5 dançarinos, em que você vai usar 3 homens e 2 mulheres.
Ele quer saber quantos grupos desses de 5, tendo 3 homens e 2 mulheres, eu posso formar. Rivelino, eu já estou lembrando das outras questões que eu já fiz. É exatamente essa a ideia. A ideia, moçada, é você resolver tantas questões que quando você chegar lá na hora do concurso, não tem jeito, eu já pegou, já está no sangue, meu amigo. Pegou a questão, já vem fluindo, já vai saindo pela caneta, tá certo? A ideia é essa. Então vamos resolver. Eu já tenho certeza que você já tem na sua cabeça aí mais ou menos a saída. Então vamos para cá. Você quer formar um grupo com quantas pessoas? Com 5 pessoas. Dessas 5 pessoas, quantas são homens? Podem ser. De modo que em cada um dos grupos participem 3 meninos. Opa! Desse grupo, 3 aqui são homens. E 2 são o quê? 2 são mulheres. Beleza, Rivelino. Então, você tem aqui 3 homens e 2 mulheres. A pergunta é, com 10 meninos no grupo, de quantas maneiras eu consigo escolher 3 homens, 3 meninos? Ora, se no meu grupo tem 10 meninos e eu preciso de 3, de quantas maneiras eu consigo escolher esses 3 meninos? Ah, já está no sangue, meu amigo. É combinação de 10, 3 a 3, não tem jeito. A gente já fez isso aqui várias vezes. Pegar o Joãozinho, o Zezinho e o Guinho é a mesma coisa que pegar o Guinho, o Zezinho e o Luizinho. É a mesma coisa, tanto faz. Vezes, eu tenho 10 mulheres para escolher 2. Escolher a Ana e escolher a Júlia é a mesma coisa que escolher a Júlia e escolher a Ana. Tá certo? Para esse grupo. Então vai ser uma combinação de 10 meninas tomadas 2 a 2. Beleza, Rivelino. E agora? Bem, agora é só resolver cada um desses e depois multiplicar. Combinação de 10, 3 a 3. Combinação de 10, 3 a 3 vai ser 10 fatorial sobre 3 fatorial vezes... Olha, agora tá ok, tá? Combinação, né? Ó, fatorial de 10 sobre o fatorial de 3 vezes o fatorial de 10 menos 3. 10 menos 3, 7 fatorial. Então vai ficar 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial sobre 3 fatorial são 6 vezes 7 fatorial. Rivelino, e agora? Agora vamos simplificar. Corta 7 fatorial com 7 fatorial. Aí você vai ter o quê? Você vai ter 10 vezes 9 vezes 8. 10 vezes 9 vezes 8. Dividido por 6. 10 vezes 9 vezes 8 dividido por 6, isso aí vai dar 120. Qual o melhor método? Você simplifica, né? O 9 e o 6, o 8 e o 6, depois se os números ficam menores, você consegue multiplicar mais facilmente. Então, resposta 120. Vamos para o outro agora. Escolha das mulheres. Combinação de 10, 2 a 2. Vai ser 10 fatorial sobre 2 fatorial vezes 10 menos 2 fatorial, que são 8 fatorial. Tá certo? Aí agora, 10 vezes 9 vezes 8 fatorial sobre 2 fatorial é 2 vezes 8 fatorial. Como é que eu faço, Rivelino? Vamos simplificar, né? Corta 8 fatorial com 8 fatorial. Então você vai ter 10 vezes 9, 90. 90 dividido por 2, 45. Então agora você tem. De quantas maneiras você pode escolher os homens? Você pode escolher os homens de 120 maneiras. São 10 homens para você escolher 3. Combinação de 10, 3 a 3, 120. Agora você tem 10 mulheres
para escolher duas. De quantas maneiras eu consigo? Combinação 10, 2 a 2. Que deu quanto? 45. Fazendo a multiplicação. Se você multiplicar 120 por 45, você vai encontrar quanto? Você vai encontrar 5.400, tá certo? Que é o produto de 120 por 45. Então, você vai encontrar aí 5.400. Então, moçada, com isso a gente termina mais uma questão aí envolvendo arranjo e combinação. Na próxima aula a gente volta para dar continuidade aí à resolução das outras, tá certo? Forte abraço, valeu!